Hoje estudaremos o capítulo 3 do livro de Hebreus. Acredito que ficará bastante evidente que o livro de Hebreus é a respeito da substância, Jesus Cristo, para quem todas as sombras apontavam. O desejo de Paulo era convencer os seus compatriotas hebreus, assim como todo o restante do planeta, a respeito da centralidade de Jesus Cristo. Este também é o desejo dele no capítulo 3. Eu intitulei o estudo de hoje como Maior que Moisés. Mas antes de continuarmos, vamos orar. Querido Pai, ao estudarmos os escritos de Paulo, pedimos que o Senhor nos ilumine com sabedoria e o Teu Espírito. Há grandes verdades pertinentes escondidas nessas linhas. Eu peço que o Senhor nos ajude a enxergar aquilo que é essencial para nós e para o nosso tempo. Em nome de Jesus, amém. Ao lermos o capítulo 3, veremos que ele está em contraste com o capítulo 4. O capítulo 4 é a respeito do descanso de Deus, mas o capítulo 3 fala daqueles que não entraram nesse descanso. Dessa forma, é um capítulo muito importante, pois ele nos dá pistas de quais são os perigos pelo caminho e das armadilhas que Satanás armará para aqueles que quiserem caminhar pelo caminho estreito. Como eu disse, o capítulo 3 contrasta com o capítulo 4, que fala sobre o descanso. Se nossa experiência não transcender aquela do capítulo 3, permaneceremos numa terra árida e jamais encontraremos o descanso prometido. Infelizmente, muitos cristãos parecem determinados a repetir a história de Israel, escolhendo entre dois extremos a fim de achar a terra prometida. Ou acreditam que a benevolência de Deus as salvará em seus pecados, ou procuram entrar no reino de Deus através de suas próprias obras. Nossas escolhas durante a jornada no deserto determinarão o resultado final. Dos 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que atravessaram o Mar Vermelho, apenas 2 entraram na terra prometida. Pense nesse número, 2. Portanto, o capítulo 3 é um capítulo muito importante para nós, com relação à maneira pela qual devemos encarar esta experiência. Hebreus capítulo 3, verso 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerem o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Eu amo como ele coloca Jesus Cristo no centro de qualquer assunto sobre o qual ele trate. Que foi fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Pois esse homem é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Aquele que construiu a casa tem muito mais honra do que ela. Era o desejo de Paulo explicar aos seus companheiros hebreus
qual era a posição de Jesus Cristo? Pois eles estavam tão presos às sombras, aos tipos, que eles não podiam ver o antítipo, não enxergavam a substância. Esse era o desejo de seu coração. Se ao menos eles pudessem entender que a substância estava lá desde o início e as sombras apenas apontavam para ela. Eles estavam tão focados em Moisés que pensavam que se seguissem tudo o que ele falou, já era o suficiente. Mas eles perderam a substância. É por isso que ele diz que Jesus é mais importante do que Moisés. Ele é digno de mais honra porque Jesus construiu a casa. Ele é a substância daquelas sombras. Ao analisarmos as atitudes dos fariseus, na tentativa de compreendermos sua mentalidade, isso se torna bastante claro ao analisarmos a situação em que Jesus curou aquele homem que tinha nascido cego. E quando ele finalmente foi aos fariseus, a Bíblia nos diz em João 9:28 o seguinte: Então o insultaram e disseram: Você é discípulo dele, se referindo a Jesus. Mas nós somos discípulos de Moisés. Era disso que Paulo queria tratar. Como ele poderia fazer com que entendessem a substância de forma a distingui-la das sombras? Eles disseram: Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto este, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem? Contudo, ele me abriu os olhos. Foi esta mentalidade que Paulo teve que enfrentar. Em Mateus 12, verso 6, é dito: Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Ele não apenas era maior que Moisés, ele era maior do que o templo, já que toda a tipologia do templo era uma sombra que apontava para Cristo. Mateus 12, verso 41 diz: Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui alguém que é maior do que Jonas. Jesus era maior do que Moisés, maior do que o templo e maior do que os profetas. Mateus 12, verso 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui alguém que é maior do que Salomão. Ele, portanto, era maior do que as ofertas tipológicas do templo e maior até mesmo do que a construção do templo, uma vez que cada porção dele referia-se a Jesus. Também é maior do que todos os profetas e até mesmo do rei mais majestoso que Israel já teve. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. É isto que Paulo tenta os fazer entender. Ele era maior do que a lei cerimonial, maior do que os profetas e maior até mesmo do que os reis. Hebreus 3, verso 4 diz: Pois cada casa é construída por um homem, mas aquele que constrói todas as coisas é Deus. Precisamos entender a grandiosidade disso, pois em Colossenses 1,16 é dito: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. De acordo com Paulo, aquele que faz todas as coisas, e aliás, ele está se referindo a quem? A Jesus Cristo, que segundo ele é Deus. Este é um ponto muito importante. Nós tratamos disso já no capítulo 1, mas aqui ele reitera isso.
Moisés foi verdadeiramente fiel em toda a sua casa, mas como um servo, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Ele, portanto, estava dizendo aos hebreus: sim, verdade, Moisés foi fiel, mas ele era só um servo. Já Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Veja como ele contrasta constantemente a sombra com a substância, a sombra, a substância. E ele insiste aos hebreus que abracem a substância. O verso 7 diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Aqueles não entraram no descanso. Mas Deus deseja que o seu povo entre no descanso. Portanto, se você ouvir a voz de Deus hoje, não endureça o vosso coração, como fizeram eles no dia da tentação. Esta citação é de Salmos 95:8 e é repetida em Hebreus capítulo 3, verso 15. E então, mais uma vez, em Hebreus capítulo 4, verso 7. Será que Paulo quer enfatizar um ponto aqui? Veja que ele diz: não endureçais o vosso coração. O verso 9 diz: quando seus pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras, por isso me indignei contra aquela geração e disse: estes sempre erram em seu coração, não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Precisamos discutir as razões pelas quais eles não entraram no descanso do Senhor. E por que é importante que, hoje, ao ouvirmos a sua voz, também não endureçamos o nosso coração. Veja, como já dissemos antes, veremos um quiasma por capítulo. Também vale a pena reiterar mais uma vez que existem muitos quiasmas. Até mesmo entre os capítulos, mas isso tomaria muito tempo, portanto, não veremos isso aqui. O quiasma do capítulo 3 é bastante simples. Ele é composto por um A, B e A. Hebreus 3, verso 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires a sua voz hoje, e agora Hebreus 3, 13, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E então, verso 15, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Portanto, em meio aos dois, hoje, se ouvirdes a sua voz, temos o exortando-vos uns aos outros diariamente, no tempo que se chama hoje. É um quiasma tão bonito ali no capítulo 3. Ele nos diz o que quer dizer hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quer dizer que nós temos que, diariamente, nos certificarmos de que estamos no caminho certo. Exortai-vos uns aos outros diariamente, no tempo que se chama hoje. Este é o coração da questão, bem no meio da estrutura quiasmática do capítulo 3. Precisamos considerar cuidadosamente o que foi que os hebreus fizeram que os levou a vaguearem 40 anos no deserto. Nós, naturalmente, não queremos cometer o mesmo erro. A versão King James diz: exortai-vos uns aos outros diariamente. Condenados a vaguearem por causa de sua descrença, eles viajavam em círculos, removendo suas tendas apenas para montarem-nas mais uma vez em uma terra árida. Sem descanso, sem propósito, insatisfeitos, com fome, com sede, almas murmurantes que desmaiavam por dentro. Essa é a descrição da perambulação dos hebreus durante o deserto. Salmos 4, 2 diz assim:
Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Eles buscavam a mentira. Até quando você acreditará em mentiras? Até quando você se apegará às sombras e ignorando a substância? Até quando abraçarás a mentira e rejeitarás a verdade? O mundo se encontra nesta situação hoje. O planeta está inundado em mentiras, e a humanidade as engole de bom grado. O salmista diz que eles amam a vaidade. Em Eclesiastes, capítulo 1, verso 14, nós lemos: E vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Precisamos tomar nota destes versos. Uma vez que esta foi a experiência do povo de Israel, trata-se de um exemplo para nós, que devemos estudar para não cairmos no mesmo erro. Segundo Reis, capítulo 17, verso 15, diz assim: E rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizera com os seus pais, como também as suas advertências com o que protestara contra eles, e seguiram a vaidade. Esta é uma declaração interessante. Eles rejeitaram os seus estatutos, as suas leis e o testemunho. Rejeitaram a lei e o testemunho. Temos a mesma situação hoje? Há muitas pessoas que escrevem para mim dizendo: meu pastor diz que devemos ignorar os testemunhos. Não, é a lei e o testemunho. Eles seguem vaidade. Se ignoramos um ou outro, estamos seguindo a vaidade. Seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. Se quisermos descobrir o que esta palavra realmente significa, podemos consultar os dicionários, as concordâncias, mas eu pensei que talvez fosse bom consultar uma fonte moderna. No site Bible Study Tools, diz assim: a vaidade é definida como orgulho excessivo ou admiração da aparência de alguém e de suas conquistas. Ou seja, é algo que se apoia no braço de carne. A Bíblia não descreve a vaidade como tendo um significado definitivo, um conceito que também é compartilhado por muitas filosofias. A vaidade é o reconhecimento apenas das suas próprias conquistas ou aparência, sem a humildade de apreciar os méritos dos outros, o que inclui Deus. Por outro lado, se for permitido à fé focar em Deus, verdadeira alegria e significado serão encontrados. Isso é verdade. Se a sua fé baseia-se em si mesmo, se for baseada em conquistas humanas, se tais conquistas forem consideradas o seu salvador, teremos grandes problemas neste mundo. Verso 12 de Hebreus, capítulo 3. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. A descrença na palavra de Deus é introduzida no coração dos homens desde o momento em que ele ingressa no sistema educacional. Hoje em dia, a descrença na palavra de Deus, especialmente no capítulo 1 de Gênesis, é generalizada. Provérbios 4, verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. 1 Pedro 4, verso 7 diz: já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. O ceticismo entre os crentes pode geralmente ser traçado até a negligência em orar. Primeiro eles se afastam de Deus e então o negam. É assim que funciona. Primeiro as pessoas negligenciam a oração, ou seja, deixam de ter uma comunicação pessoal com Deus. Ele então é rejeitado, colocado de lado. Finalmente, você se separa dele e o rejeita.
É neste ponto que se encontra a humanidade. É hora de nos conscientizarmos disso e aplicarmos um esforço consciente a fim de voltarmos a ter um relacionamento íntimo com Deus. Precisamos aprender a confiar e não murmurar. Os israelitas murmuraram sobre 3 coisas. Murmuraram a respeito de pão e de carne. Número 2, murmuraram a respeito de água. Número 3, murmuraram contra sua inabilidade de conquistar. Veja, existe algum problema com água? Ou mesmo pão? Não. Então, por que eles estavam murmurando? Eles queriam conforto pessoal, mas negligenciaram os aspectos espirituais do pão espiritual e da água espiritual. Eles murmuravam porque não tinham a capacidade de conquistar por sua própria força. Este é o problema da humanidade. Existem religiões inteiras que não fazem nada além de tentar conquistar com sua própria força. É por isso que o mundo se encontra na situação em que está. Para eles, a solução desses 3 problemas estavam em retornar às panelas do Egito ou então conquistar o inimigo através da sua própria força. Ao darmos uma olhada no mundo hoje e nos filmes que estão sendo lançados, não fica absolutamente claro que a humanidade quer resolver os seus próprios problemas, seja por meio de força ou da ciência? Vamos olhar agora esse pão do céu. Naturalmente, estamos falando do maná. Lemos em Êxodo, capítulo 16, verso 1, o seguinte: E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois de sua saída da terra do Egito. Ora, Êxodo 16, verso 2: E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Isso foi apenas 2 meses depois. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido na mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. E então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Então, esta é a questão. Eles murmuravam a respeito de comida e carne. E quando caiu o pão, até isto eles desprezaram. Números 11, 6 diz assim: Agora nossa alma está seca. Não há coisa nenhuma senão esse maná diante dos nossos olhos. Se desprezarmos o pão que vem do céu, não resta cura para a fome da alma. Imagine que você desprezasse este pão. Este pão que estamos estudando agora mesmo, aqui no capítulo 3. Estamos dando uma olhada na condição do mundo hoje e vendo como entrarmos no descanso de Deus. Precisamos aprender lições retiradas deste livro. Agora vejamos o problema deles com a água. Leremos Êxodo 17, versículo 1. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor. E acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então brigou o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés respondeu: Por que brigam comigo? Por que tentam o Senhor? Ali o povo teve sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que você nos fez subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e todo o nosso gado? Eu acredito que a humanidade está morrendo de sede. Ela vai murmurando e reclamando em sua jornada, já que nunca aprendeu a beber desta fonte aqui.
A humanidade coloca neste livro a sua própria interpretação e depois se pergunta por que a sede continua. Jesus disse: se bebermos água comum, teremos sede novamente. Ele, porém, nos dará água viva. Dá-nos dessa água. É isso que deveríamos estar pedindo. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que eu farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e segue. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e delas sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Moisés deveria ferir a rocha. Sabemos que a rocha é símbolo de Cristo. A rocha deveria ser ferida uma vez, em favor de toda a humanidade, para assim satisfazer a sede da alma humana. Se não compreendermos a substância e continuarmos vivendo na sombra, nós continuaremos sedentos. Ao negligenciarmos a água da vida, não resta cura para a nossa sede. João 4, verso 10 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? A resposta está em João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Cristo referiu-se à fé nele e nas Escrituras. Se você internalizar essas duas coisas, aí então você terá acesso à água da vida. O espírito de profecia diz o seguinte: encontraremos o caráter envolvente, comandante e atraente de Jesus Cristo. Aquele que morreu para nos libertar da deformidade do pecado, e com lábios trêmulos e olhos marejados dizemos: ele não morreu por mim em vão. A sua mansidão me faz grande. Quão inclinado estamos nós, em todas as ocasiões, olharmos para o ser humano em busca de simpatia e ânimo, ao invés de olharmos para Jesus. Quão pronto está o agente humano em esquecer a fonte da água viva, a fresca água do Líbano, a fim de bebermos as águas turvas de nosso próprio vale. Em sua misericórdia e lealdade, Deus fará com que os nossos companheiros humanos, aqueles em quem colocamos a confiança, nos falhem. Assim, aprenderemos a tolice que é colocarmos a nossa confiança no homem, no braço de carne. Ouça as palavras do profeta em Jeremias 17, 5-6. Fale das coisas celestiais, fale do peso eterno da glória que será recompensada ao vencedor. Assim terá sucesso em seu trabalho. Hoje estamos todos buscando o braço de carne. Até mesmo as igrejas estão nos incentivando a buscarmos o braço de carne. É hora de fazermos uma séria introspecção. Vamos ler Números 13:1, quando os espias foram mandados para Canaã. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. É uma declaração triste. Eles eram os líderes, os governantes. E os espias voltaram após espiar a terra por 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação.
Eles mostraram os frutos daquela terra. É interessante que eles não eram contra os frutos da terra, mas eram contra o esforço que imaginavam eles seria necessário para conquistarem aquela terra. E contaram-lhe o seguinte: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel. Esse é o seu fruto. No entanto, que palavra triste, hein? O povo que habita naquela terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E além dessas coisas, ainda vimos lá os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus, amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam junto ao mar, pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos a herança. É certo que prevaleceremos. E então temos mais uma vez aquela terrível palavra, porém. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, ele é mais forte que nós. Tanta gente no mundo hoje diz que não podemos. Não podemos lidar com essa situação, precisamos depender do braço de carne. Esta situação é um gigante, não podemos contra ela. Deus não pode nos ajudar. Eles são mais fortes do que nós. E então infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. Todo o povo que vimos nessa terra são homens de grande estatura. Trazendo para os dias de hoje, são os cientistas do mundo. São mentes brilhantes, não podemos ir contra o pensamento comum do mundo. Além disso, os religiosos estão junto com eles, não podemos contrariá-los. E também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes. Parecíamos gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então o povo se rebelou. Toda a congregação levantou a voz e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés, contra Arão. Toda a congregação disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo aqui nesse deserto. O interessante é que Deus, em sua misericórdia, escolheu a segunda opção. Deus não permitiu que morressem no Egito, mas ele concedeu a vontade deles de morrerem no deserto. Será que queremos morrer no deserto? Só porque achamos que somos incapazes de tomar a terra? Ou por acharmos que ainda não é hora de conquistar Canaã? Por que o Senhor nos trouxe a essa terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e crianças sejam presos? Não seria melhor que voltássemos ao Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe para nos conduzir ao Egito. No capítulo anterior, nós vimos por que o capitão de nossa salvação foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Isso aconteceu para que ele pudesse nos guiar através do deserto até Canaã. Mas eles queriam estabelecer um chefe que os conduzisse de volta ao Egito. Ora, se você quiser, não é difícil. Basta seguir o líder de Roma e ele lhe conduzirá ao Egito. Ou então você pode escolher seguir o capitão de sua salvação. Se não negligenciarmos tão grande salvação, estará tudo bem conosco. O problema é que o mundo está indo por um outro caminho. O mundo está dando ouvidos ao capitão errado, que não fala uma palavra sequer sobre salvação, mas fala apenas em aperfeiçoar este mundo aqui. Isto faz as pessoas sofrerem ainda mais do que se seguissem o capitão verdadeiro. É impossível conquistarmos Canaã se escolhermos o capitão errado. Os capitães terrenos que estamos escolhendo hoje não desejam que conquistemos Canaã. Eles desejam fazer o reino deles aqui mesmo, nessa terra. Eles não estão procurando salvação.
O que eles desejam é um milênio onde os problemas da terra serão resolvidos. Israel foi derrotada quando decidiu lutar por si mesma. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e choraram amargamente. E levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que transgredis o mandado do Senhor? Isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós. Sereis feridos diante dos seus inimigos. Eu gostaria de dizer o mesmo no tempo em que vivemos agora. Vá em frente. Faça o que os capitães do mundo estão dizendo, mas eles não prosperarão. Os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vocês. Vocês morrerão à espada. Porquanto vos desviaste do Senhor, o Senhor não está convosco. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa. Mas nem Moisés e nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. A lei e o testemunho não os acompanharam. Precisamos estudar a lei e o testemunho. Precisamos permanecer dentro do círculo deste poder. Se negligenciarmos isto e formos atrás do mundo, atrás de seus capitães, não haverá bênção em nós. E então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Ormã. Eles recusaram-se a aprender a lição do passado. Se não tivessem negado o passado, teriam rapidamente reconhecido como Deus os libertou do Egito. Mas eles tiveram medo do presente. Não acreditaram que ele poderia livrá-los das circunstâncias presentes. O mesmo ocorre conosco. Somos iguaizinhos. Costumamos dizer que cremos no Senhor, que Ele nos salvou e nos trouxe até os seus braços. Mas quando chega a hora de realmente confiar nele, aí não. Aí vamos direto para o braço de carne. Salmo 106, verso 24. Também desprezaram a terra aprazível. Não creram na sua palavra. Antes murmuraram nas suas tendas. Não deram ouvidos à voz do Senhor. Por isso, ele levantou a sua mão contra eles para os derrubar no deserto, para derrubar também a sua semente entre as nações e espalhá-los pelas terras. Também se juntaram com o Baal-Peor e comeram o sacrifício dos mortos. Você prestou atenção? Eles se uniram a Baal-Peor e comeram os sacrifícios pelos mortos. Como cristãos, não somos convidados a participar de uma Eucaristia universal? Não é isso o sacrifício pelos mortos? Foi isso que os fez cair. Cometeremos o mesmo erro? Uniremos-nos nós também a Baal-Peor? Assim, provocaram a ira do Senhor com as suas invenções, e a peste rebentou entre eles. O desejo de Paulo no capítulo 3 é que não sigamos por esse caminho. Não sejamos como os israelitas. Em Signs of the Times, lemos o seguinte: Deus fala a nós hoje nos alertas, conselhos e reprovações dados ao antigo Israel. Se nos separarmos dele, nossa condenação será ainda maior que a deles, pois nós temos a sua experiência como alerta. Toda a instrução que Deus deu a eles desde aquele tempo. Muitos e variados são os ídolos a quem estimamos. Ídolos que embotam a mente e endurecem o coração, para que as coisas sagradas não sejam valorizadas. Oh, que as lições dadas ao antigo Israel possam impressionar os nossos corações e afetar as nossas vidas, para abandonarmos os ídolos e servirmos ao Deus vivo. Precisamos ponderar sobre essas coisas cada vez mais. A obra em breve será concluída.
Os membros da igreja militante que têm se provado fiéis, em breve se tornarão a igreja triunfante. Ao rever a nossa história e ao rever cada passo até a nossa situação presente, eu posso dizer glória a Deus. Ao ver aquilo que Deus operou, eu me encho de espanto e de confiança em Jesus como líder. Não temos nada a temer do futuro, exceto esquecer a maneira como Deus nos conduziu, esquecermos de como Ele nos ensinou no passado. Somos agora um povo forte se colocarmos a confiança em Deus. Administramos as poderosas verdades da Palavra de Deus. Temos todas as razões para sermos gratos. Se andarmos na luz que brilha sobre nós dos oráculos vivos de Deus, teremos então grandes responsabilidades. Responsabilidades estas que correspondem à grande luz dada a nós por Deus. Temos grandes deveres a cumprir, pois fomos feitos os depositários da verdade sagrada a ser dada ao mundo em toda sua beleza e glória. Somos devedores a Deus para usar cada vantagem que Ele nos confiou a fim de embelezar a beleza do caráter santo e a enviar a mensagem de alerta e de conforto, esperança, amor àqueles que estão nas trevas do erro e do pecado. Nós cumpriremos a nossa missão? Ou será que, assim como os israelitas, nos volveremos ao braço de carne, esquecendo-nos assim da nossa história? Vamos esquecer de nossa linda mensagem da saúde? Dos avisos que nos foram dados e que é nosso dever levá-los adiante? Negligenciaremos o nosso ministério de cura? Meus irmãos, já é muito tarde para termos um coração dividido e servir desejos corrompidos, acariciar traços de caráter que nos excluirão do céu. Devemos abandonar os maus hábitos o mais rápido possível. Eu o exorto a fazer um trabalho completo para a eternidade. Agora é a hora, meu amado. Agora é o dia da salvação. É como Paulo disse, não endureça o vosso coração ao ouvir a sua voz. Buscai o Senhor enquanto Ele ainda pode ser achado. Se achegue a Ele enquanto Ele está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Quão grato deveríamos ser por esta segurança! O Senhor Jesus insta fervorosamente conosco. No entanto, pereceremos se nos afastarmos de Deus e colocarmos nós mesmos no poder do inimigo. Deus proibiu o seu povo de permanecer no terreno de Satanás. Nosso Deus construiu em torno de nós um muro de proteção, para não sermos expostos às tentações que nos assediam de cada lado. Agora é a hora de dar ouvidos a este conselho. É a hora de beber água viva da palavra de Deus. Muitos de nós se encontram no mesmo perigo que a antiga Israel. Ele os trouxe para fora do Egito, mas não confiaram nele para trazê-los até Canaã. Ele nos tirou das trevas até a sua gloriosa luz. Mas continuaremos confiando nele para que ele nos leve a Canaã? Suportaremos nós a pressão que nos virá? A maior necessidade do mundo. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem ou se vendam. Homens que, no íntimo de suas almas, são honestos e verdadeiros. Homens que não tenham medo de chamar o pecado pelo seu nome. Homens cuja consciência é tão leal ao dever quanto a agulha é ao polo. Homens que permanecem pelo direito, ainda que caiam os céus. Eu devo dizer que recentemente eu tenho me encorajado. Apesar de ter havido uma época em que parecia praticamente impossível ver jovens permanecerem firmes pela verdade, ainda que caiam os céus. Eu também desejo ver os líderes permanecerem firmes pela verdade, assim como a agulha pelo polo. Mas eu vejo jovens médicos missionários, vejo jovens que não passaram anos e anos cursando teologia na faculdade se levantarem para soar a trombeta. Que venham mais e mais e mais deles.
Cuidado com a dureza de coração se espalhando entre nós. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Foi pela dureza dos vossos corações que ele deixou escrito este mandamento. Romanos 2, verso 5. Contudo, por causa da tua teimosia e do teu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Hebreus 3, verso 13. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Este é o objetivo do capítulo 3. Mas essa pequena palavra aqui em Hebreus 3, verso 13, é muito interessante. Exortem-se uns aos outros diariamente. Veja, não são todas as Bíblias que traduzem assim. Vamos, mais uma vez, recorrer ao dicionário para ver a definição dessa palavra. Qual é a definição da palavra exortar? Quer dizer incitar por meio de conselho ou argumento. Instar fortemente. Por exemplo, exortar as pessoas a fazerem a coisa certa. Dar avisos ou conselho. Fazer apelos urgentes. Este é o sentido. Fazer um apelo urgente, apresentar argumentos fortes, convencer as pessoas, dar argumentos bons a elas. Isso é o significado de exortar. Se formos a um dicionário grego para ver a definição, é chamar alguém de lado, é evocar alguém, é direcionar a palavra, é falar a alguém, é dar instruções, admoestar, exortar, implorar, pedir, insistir, apelar, consolar, encorajar, fortalecer, confortar, ser consolado, encorajar, fortalecer, exortar, confortar, encorajar. Em outras palavras, é basicamente implorar alguém, por meio de fortes argumentos, a aceitar a verdade. Vejamos agora o que diz a Nova Versão Internacional. Hebreus 3,13 diz: Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Vamos às páginas que nos dão comentários bíblicos para ver como eles enxergam esta palavra encorajar. Temos aqui uma página interessante que diz assim: qual é a diferença entre exortação e encorajamento? Exortação é uma forma de ensino. Ou seja, sim, você está encorajando as pessoas, mas por meio de argumentação forte para que elas tomem uma posição. É uma forma de ensino que o encoraja a seguir os passos dados pela palavra de Deus. Encorajamento é praticamente dizer a alguém que eles estão indo bem. Você viu só? Não é interessante? Encorajar alguém é dizer a esta pessoa: parabéns, você está indo muito bem. Isso é bem diferente de exortar. Exortar é alertar, é instar, é convencer com bons argumentos. Na verdade, a Nova Versão Internacional nos manda dizer aos outros para continuarem exatamente do jeito que estão. Por outro lado, a versão King James nos manda dizer às pessoas para mudarem de caminho. É exatamente o oposto. Hebreus 3, verso 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Nós já falamos sobre isso na estrutura quiasmática. Nós endurecemos gradualmente o nosso coração. É o escutar, mas não obedecer, que nos leva ao endurecimento do coração. O endurecimento nos leva a justificar a atitude de alguém. E essa justificação nos leva à rejeição. E a rejeição nos leva à perdição. Eu acho que deveríamos considerar isto. Se nos recusarmos constantemente a fazer algo que Deus requer de nós, por exemplo, a reforma da saúde,
Então, chegaremos ao ponto de nos justificar, dizendo: "Ah, isso era só para aquela época." Na verdade, criar qualquer desculpa para não fazer aquilo que Deus requer que façamos, este caminho finalmente nos levará à perdição. O verso 13 diz: "Exortai-vos uns aos outros diariamente." Será que as pessoas gostam de serem exortadas? Claro que não, elas querem ser encorajadas. Elas não gostam de exortação. Para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Chegou a hora do povo de Deus praticar a exortação, não apenas dentro da igreja, mas também no mundo. Isto inclui alertá-lo do caminho em que está caminhando, explicar ao mundo quais são as consequências de suas ações, mostrar através de fortes argumentos da palavra de Deus que o caminho por onde ele vai o levará à perdição. Devemos chamá-los de volta, assim como Paulo faz no capítulo 3. O verso 16 diz: "Porque, havendo-a alguns ouvindo, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Ou seja, o Senhor os trouxe para fora com mão forte, mas não acreditavam que essa mesma mão poderia levá-los para dentro? Eles se orgulhavam de como Deus os havia tirado do Egito, mas não ficaram felizes quando ele iria levá-los para dentro de Canaã. É por isso que, segundo Coríntios, capítulo 13, verso 5, diz assim: "Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se é que já não estáis reprovados." Vamos continuar com os 2 últimos versos de Hebreus 3. "E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade." O capítulo 3 é um alerta contra a falta de confiança. É a antítese do capítulo 4, que nos convida para o descanso. Portanto, primeiro o alerta, depois a solução. Nós falaremos sobre isso no próximo estudo. Mais uma citação do Espírito de Profecia. Pela experiência de Elias ao longo daqueles dias de desencorajamento e aparente derrota, há muitas lições para serem tiradas. Preciosíssimas lições para os servos de Deus nesse tempo, considerando o seu geral abandono daquilo que é direito. É nesse tempo que estamos vivendo. O mundo abandonou aquilo que é certo. Nós vendemos muito daquilo que Deus nos deu. Deus nos deu tanto. Ainda assim, queremos capitães que nos levem de volta para o Egito. A apostasia que se espalha hoje é semelhante àquela que se espalhou em Israel nos dias do profeta. Na exaltação do humano acima do divino, na exaltação dos líderes populares, na adoração de Mamon e em no colocar os ensinos da ciência acima das verdades da revelação, multidões hoje estão seguindo após Baal. Eu acho que deveríamos considerar essas palavras muito seriamente, especialmente em nosso tempo. A dúvida e a desconfiança são exercitadas na mente e no coração. Muitos estão substituindo os oráculos de Deus pelas teorias dos homens. É ensinado publicamente que atingimos um tempo em que a razão humana deveria ser exaltada acima dos ensinos da palavra. A lei de Deus, a divina norma da justiça, é declarada de nenhum efeito. O inimigo de toda a verdade está trabalhando com enganador poder para fazer com que homens e mulheres coloquem instituições humanas aonde Deus deveria estar e a esquecerem aquilo que foi ordenado para a felicidade e salvação da humanidade. Por exemplo, Deus nos deu a mensagem da saúde. Por que devemos trocá-la com aquilo que diz o mundo?
Ainda assim, esta apostasia, espalhada como está, não é universal. Nem todos tornaram-se iníquos e entregues ao pecado. Nem todos foram para o lado do inimigo. Deus tem milhares que ainda não se ajoelharam a Baal, muitos que desejam compreender mais completamente a respeito de Cristo e sua lei, muitos que aguardam pela volta de Jesus para que ele coloque um fim no reino do pecado e morte. E há muitos que têm adorado a Baal por ignorância, mas com quem o Espírito de Deus ainda trabalha. Meus irmãos e irmãs, ao nos aproximarmos dos momentos finais da história da Terra, não seria a hora de exortarmos as nações, o nosso próprio povo, os exortarmos a permanecerem firmes, a trabalhar, a aceitarem o alerta dado em Hebreus 13? Assim poderemos entrar no descanso do capítulo 4. Oremos para que a nossa igreja desperte, para assim podermos dar o sonido certo à trombeta e exortarmos as nações que ainda não compreenderam completamente isto, mas que anseiam por compreender. Exortemos o mundo para ter um relacionamento com Jesus Cristo, para assim fazer parte do descanso sobre o qual falaremos no próximo capítulo. Vamos orar. Querido Pai, é necessário darmos atenção aos avisos e não apenas às promessas dadas na palavra de Deus. Obrigado pelo capítulo 3. Ele nos convida a darmos uma reviravolta em nossa vida. Nos convida a seguirmos as pegadas daquele que caminhou antes de nós. Em nome de Jesus, amém.